Bora lá, meninos. Vamos começar mais uma aula nossa aqui, ó, de fisiologia. Vamos terminar essa parte aqui, né? Eu quis voltar aqui, ó, para fazer isso aqui, ó. O que que o glucagon está fazendo, ó? Ele está formando quem? Ele está quebrando, aliás, ele está quebrando o glicogênio em glicose, né? Então ele vai quebrar o glicogênio em glicose. Isso tem um nome. Isso é chamado de glicogênese. Aliás, minto, isso é chamado de glicogenólise. O que é glicogenólise? É quando, presta atenção nisso, hein? Glicogenólise, ó, é quando o glucagon vem aqui e quebra o glicogênio em quê? Em glicose. E o que isso faz? Ó? Aumenta a glicemia. Como é que é o nome desse fenômeno? Do glucagon vir aqui quebrar o glicogênio em glicose. Isso é chamado de glicogenólise. É a quebra do glicogênio. Quem que vai fazer isso? Qual o hormônio? O glucagon. E isso vai ser um catabolismo, metabolismo de destruição, via hidrólise. Fechou? Agora você tem o papel da insulina. O que a insulina vem fazer? Ela retira o excesso de glicose do sangue e manda para o fígado e para as células teciduais. Então, ela estimula a formação do glicogênio. E aí, quando ela estimula a formação do glicogênio, isso é chamado de glicogênese. Então, o que é glicogênese? É a formação do glicogênio. E aí o glicogênio vai ser formado, ó, através da insulina. Fechou? Então, o que a insulina faz aqui? Ela vai ser responsável, ó, pela formação do glicogênio. Como é que isso é chamado? De glicogênese. Isso é chamado de glicogênese, né? E aí, como é que faz isso? Através da desidratação das moléculas de glicose, formando as ligações glicosídicas aí, ó, por perda de água. Isso é um exemplo de o quê? Anabolismo, que é um metabolismo de construção. Então, quando o glucagon quebra o glicogênio, glicogenólise. Quando o glucagon está quebrando aí a molécula de o quê? De glicogênio. E quando a insulina está formando o glicogênio, isso é chamado de glicogênese. Agora tem outras duas vias metabólicas, viu? Que aí vai ser o quê? Ó? Um negócio chamado de gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É quando forma glicogênio, né, a partir de outros derivados que não sejam a glicose. Então, quando você tem o que? A gliconeogênese, o que acontece? Vai formar moléculas de glicogênio a partir de quê? A partir de lipídio, a partir de proteínas e a partir também de quê? De lactatos. Isso tudo vai ser produzido dentro do processo ali do ciclo de Krebs, né? E dentro ali do quê? Do processo da respiração celular aeróbica. E aí a acetil vai ter participação nisso. Mas o glucagon, ele também o quê? Aliás, né? A insulina, ela vai ser o quê? Ela vai ser importante, né, nesse processo aí o quê? Não, calma. Peraí. Então, o que acontece aqui, ó? A gliconeogênese, ela é a formação de glicose a partir de quê? A formação de glicose a partir de lipídios, proteínas e lactato. A gliconeogênese. Então, o que vai acontecer? Lá dentro da cadeia, dentro do ciclo de Krebs, dentro do processo aí de formação, né, do ciclo de Krebs, você tem desvios metabólicos que o quê? Né, que a acetilcoenzima A faz, principalmente o acetil. Aí o acetil pode ser transformado em o quê, né? Em o quê? Em compostos que vão dar origem à molécula de glicose, né? Isso aí é um desvio metabólico. E aí pode ser a partir do que? Aminoácidos transformando em glicose, ácido graxo e glicerol se transformando em glicose e também a formação de lactato transformando em glicose. Isso chama gliconeogênese. E aí, formando glicose, o que acontece? Ó? O que vai atuar aqui? Ó? A insulina. O que a insulina vai fazer, então? Ela vai atuar nessa glicose que foi formada, permitindo, se tiver em excesso, a formação do glicogênio. Então, a insulina, ela pode também influenciar na gliconeogênese, que seria a formação de glicose e de glicogênio a partir de derivados bioquímicos que não sejam de início a glicose. Isso é chamado de gliconeogênese, certo?
Então, e aí o que acontece? A insulina pode atuar aqui, ó, pegando esse excesso de glicose e formando o glicogênio. Isso é chamado de gliconeogênese. E tem também um outro fenômeno metabólico, ó, que é chamado de neoglicogenólise. A neoglicogenólise vai ser o quê? A quebra aqui do glicogênio que foi produzido pelos derivados o quê, né? Não iniciais de glicose. Então, aquele glicogênio que foi feito da glicose, feita por o quê? Feita por ácido graxo, feita aí por quê, né? Por glicerol, feito por aminoácidos, feita aí por lactato, essa glicose vai dar origem aqui ao glicogênio. Esse glicogênio que não vem direto da glicose ingerida, esse glicogênio pode ser quebrado também. E aí, quando quebra esse o quê? Glicogênio, a gente dá o nome de o quê? Neoglicogenólise. Na neoglicogenólise, o que acontece? O glucagon também pode o que influenciar, porque vai estar quebrando o glicogênio que não vem direto da glicose ingerida em questão. Fechou? Vou repetir os 4 processos de início. Primeiro processo ó, é a glicogenólise. O que é a glicogenólise? É a quebra do glicogênio. Glicogenólise é quando o glicogênio vai ser quebrado aqui pelo glucagon, aumentando a glicemia do sangue. Beleza. Aí você tem o quê? A glicogênese. O que é a glicogênese? É a insulina pegando o excesso de glicose que está no sangue e formando o glicogênio. Isso diminui a glicemia. Chama glicogênese, a formação do glucagon. E aí essa glicose é via direta, né? Metabolismo. É a glicose que você o quê? Tem no seu organismo, obtido direto da sua nutrição. Comer o carboidrato vai liberar a glicose. Esse excesso de glicose, o que forma? Né? O glicogênio, através da insulina. Isso é chamado de o quê? Essa formação de o quê? De glicogênio. Ela é chamada de glicogênese. E quando esse glicogênio, que é quebrado pelo glucagon da glicose que você comeu, da sua dieta rica em carboidrato, isso é chamado de o quê? Glicogenólise. Fechou. Então, insulina atua onde? Na formação do glicogênio, glicogênese. E o glucagon atua na quebra do quê? Do glicogênio. Isso é chamado de glicogenólise, que o glucagon faz quebrando o glicogênio. Agora, pode formar também glicose a partir de desvio metabólico, lá do ciclo de Krebs, a partir de aminoácidos, a partir de ácido graxo, a partir de glicerol, a partir de lactato, que são derivados aí fermentativos. Aí já muda o nome. Quando o que forma essa glicose a partir de derivados, é chamado de gliconeogênese. Então seria o quê? Uma glicogênese nova, né? Porque não foi feita a partir das glicoses que você ingeriu. Então essa gliconeogênese forma glicose. E se for muita glicose formada, a insulina pode influenciar, formando o glucagon. Então essa glicose que não vem direto da nutrição, essa formação dela chama gliconeogênese. E aí formou quem? O glicogênio sem insulina influenciar e atuar, né? Se tiver em excesso. Agora tem o outro revés. Qual que é o outro revés? É essa quebra aqui, ó, do glicogênio que foi formado, né, pela gliconeogênese. Isso é chamado de o quê? Neoglicogenólise. O que é a neoglicogenólise? É quando quebra o glicogênio que foi formado, né, por derivados, não o quê? Não derivados, né, de aminoácidos, ácido graxo, glicerol, lactato, que não foi o que da glicose inicial que você ingeriu via alimento. Então a quebra desse glucagon, né, aliás, desse glicogênio pelo glucagon, desse glicogênio novo que vem de uma origem nova, a gente chama de neoglicogenólise. Fechou? Então tem esses 4 processos metabólicos aí, ó. Glicogênese, formação do glicogênio. Glicogenólise, quebra do glicogênio. Gliconeogênese, formação de glicose a partir de derivados o quê? De nutrientes, que é aminoácido, lipídios, essa coisa toda. E aí isso pode gerar a formação de um glicogênio. E tem também o que a neoglicogenólise. O que é a neoglicogenólise? Seria aí o que a quebra desse glicogênio que, se formado,
dos derivados aí o quê, né? Não de glicose, né? Dos aminoácidos lá em si, dos lipídios. Esse glicogênio, quando for quebrado aí para liberar o que? Glicose, a gente chama de o quê? Neoglicogenólise. Então tem esses 4 processos aí. Pode, Rafael. O ciclo de Cole aí, eu acho que ele vai participar da gliconeogênese sim, né? Que é a formação aí, né? Da glicose a partir de derivados aí do ciclo de Krebs. Pode dar uma influenciada assim também. Colin, né? Bora lá. Então vamos sair desses o quê? Derivados aqui, né? E vamos para aqui agora, ó. Suprarrenal adrenal. E aí a gente já tinha visto, ó, na suprarrenal adrenal, o que vai ser? São as glândulas que estão aí, o quê? Sobre o rim, né? Vão estar aí sobre a parte, né, superior do rim. E a gente já viu que ela tem importância lá no processo de excreção, né? Juntamente na formação da diurésia. E justamente a gente vai ver isso aqui agora. Quem são os hormônios produzidos pelas suprarrenais aí? Ó? E aí os hormônios produzidos aqui pela suprarrenal, ó, depende de quais são os hormônios aqui em si, né? Quem vai ser os hormônios aqui, ó? Produzido no córtex e produzido na medula, né? E aí, adrenal porque vai ficar o quê? Preso no rim. Suprarrenal porque está na parte superior do rim. E aí os hormônios do córtex, ó, são chamados de corticosteroides. O que é córtex? É a parte externa, né? Aqui no caso da glândula. E aí a gente chama de corticosteroides. Por que chama esteroides? Ó? Porque são lipídios, né? Feito pelo esterol lá. Né? Que seria o quê? Os esterídeos, né? Que é uma classe de lipídios simples. E aí esses esteroides entram aqui na formação desses hormônios. Ó. E a base molecular de formação para eles é justamente quem? O colesterol, né? Que aí o que acontece? Vai ser o bom colesterol aí, que é o HDL. Então, é importante para a formação desses hormônios aqui. Ó. E quem são os hormônios aqui produzidos o que pela suprarrenal? Ó? São os mineralcorticoides, que são aqueles hormônios que são produzidos aí o quê, né? Para, né, controlar os sais minerais que a gente tem no organismo. Ó. E o principal dos mineralcorticoides é a aldosterona, que a gente já aqui estudou. Onde é que vai atuar a aldosterona? A aldosterona, ela vai atuar aonde? Ela vai atuar principalmente, né, lá no tubo contorcido proximal, dentro do néfron, lá no rim. Atuando no tubo contorcido proximal, o que ela vai fazer? Ela vai permitir a absorção de quê? De sais minerais, né? Dentro lá, o que? Microsólidos e sais minerais, lá no tubo contorcido proximal. Então, ela faz esse tipo de o quê? Captação, esse tipo de absorção. E aí, o que acontece? Ó? A aldosterona é muito importante, né? Principalmente para a absorção de sódio, potássio, cálcio. Né? Então, ela vai ser o quê? Importante nessa ação. E a falta da aldosterona provoca essa doença aqui, ó, a doença de Addison, que é um problema de reabsorção de potássio. E aí, o que acontece? O cara vai ter problemas, né, de o quê? No sistema nervoso central. O cara vai ter problemas aí, o quê? Na produção de gametas, nas gônadas. Ele vai ter o quê? Um problema de pigmentação muito séria na pele. A pele dele passa a ter intuação no quê? Escura. Fica uma pele o quê? Rígida, quebradiça. Então, essa doença de Addison aqui, ó, que é uma doença não muito comum, né? É uma doença aí, o que rara, ela pode acontecer em função da falta dessa aldosterona aqui, ó. Da perda, né, do que? Do potássio, que vai ser muito importante aí no metabolismo celular, né? Fechou. Outros o que, né? Corticosteroides são os glicocorticoides, ó, que vão ser o que importantes aí no metabolismo da o que da glicemia também, né? Eu até tinha falado mais cedo que um dos exemplos disso é a cortisona, que você também chama de cortisol, ou a hidrocortisona. Isso aqui também é produzido a partir, né, do HDL, do bom colesterol, e essa cortisona, cortisol, hidrocortisona aqui, ó, são os anti-inflamatórios naturais, né? Que a gente o que tem. Então, se uma região foi lesionada, sofreu uma pancada, uma lesão, né? Ou está para o processo de infecção, né? E aí está tendo aí o que? Destruição dessa região aí o que, né? É infectada.
o que que o organismo faz? Produz aí o que, né? O cortisol aqui pela suprarrenal, ó, ou a hidrocortisona, e isso aumenta o que? Vai lá e aumenta aí o que, né? A quebra do glicogênio, né? Aumentando aí a quebra do glicogênio, ó, ela vai fazer o que? Glicogenólise, né? E aí aumenta a glicemia. Essa glicogenólise vai aumentar o teor de glicose no sangue. Por que que quando a gente tem uma inflamação, uma infecção, precisa aumentar o teor de glicose da região? Para aumentar aí o que? A produção de energia. Para que os tecidos possam o quê, né? Se recuperar, se cicatrizar das lesões sofridas, ou para a ativação do sistema imunológico, que precisa de energia para produzir os anticorpos, né? Então vai ter uma ativação maior, um gasto maior metabólico, porque a gente vai ter o quê, né? Vai precisar de uma ação maior desses o quê? Desses componentes metabólicos aí, né? Tanto de recuperação, cicatrização, regeneração, coagulação, quanto também do sistema imunológico, que vai precisar de energia para funcionar na produção, né, de anticorpos, na produção aí o que de síntese proteica. Então é necessário um aumento, né, da glicemia em si. E lembrando que o cortisol, ó, é o hormônio do estresse, né? O estresse é justamente essa fadiga gigante que a gente tem, né? E aí o que que acontece? Isso acaba impulsionando a gente aí no sentido de o quê? De desgaste, né, metabólico. E aí o que que acontece? Para aliviar essa fadiga, você tem que aumentar o que? A produção de energia. Então, quando você está sobre estresse, sobre cansaço intenso, libera o cortisol para fazer isso, ó. Inclusive, a gente tem, né, os corticoides, né? Os corticoides, ó, que são os medicamentos contra a inflamação, né, e contra infecções, são justamente a base de cortisol, né? Agora, lembrando que o cortisol em excesso, ele causa problemas sérios, né? Retenção de líquido, adiposidade, né? Causa aí o que, como é que fala aí, problemas aí o que, né? Circulatórios. Então, o cortisol, em grande excesso, ele é impactante na quebra da homeostase. Por isso que quem usa cortisol o que muito tempo, né, tem o que tem um resquício metabólico grande no organismo, né? Então esse cortisol aqui, ó, é meio complicado quando está em excesso, principalmente em função de estresse ou quando a gente acaba tomando, né, de forma artificial por medicamento, ele afeta muito a homeostase e o equilíbrio interno da gente, né? Já que é um hormônio e os hormônios têm o que um equilíbrio, né, interno muito o que muito acentuado, o que que acontece? O excesso dele quebra essa homeostase da gente aí. Fechou? Agora os hormônios androgênicos. Ó. Quem são os hormônios androgênicos? É o último dos corticosteroides produzido aqui. Os hormônios androgênicos são os hormônios que imitam os hormônios sexuais. No caso do homem, quem que é o hormônio sexual? A testosterona. No caso da mulher, quem que é o hormônio sexual? O estrógeno, o estrogênio. Esses androgênicos aqui, ó, eles vão imitar essa ação desses hormônios sexuais aí, o que em questão, ó. E aí o que que acontece? Disfunções na produção dos androgênicos geram a doença de Cushing. O que que é a doença de Cushing? É a feminilização ou a androgenização do quê? Do indivíduo. Então, se o cara, por exemplo, é homem, tem testosterona, os hormônios androgênicos que ele vai produzir aqui são estrógenos, estrogênio. Só que ele vai produzir isso em pequena quantidade, né? Normalmente. Agora, se um homem tiver uma disfunção aqui no córtex da suprarrenal, por exemplo, uma infecção, uma ação aí oncogênica, uma disfunção genética da glândula, se ele produzir hormônios aí o quê? Androgênicos em grande quantidade, eles são o quê? Convertidos em estrógeno. Aí, convertido em estrógeno, o que que acontece? A feminilização do indivíduo. Ele passa a ter características femininas. Perda de pelo, quadril arredondado, formação de mamas. Então, ele passa a ter uma feminilização. E na mulher também é a mesma coisa. Se ela tiver uma disfunção do córtex da suprarrenal, o que que esses hormônios androgênicos em excesso vão produzir? Vão se transformar em testosterona. Transformando em testosterona, acaba tendo aí o que é a androgenização dela, né? Ela passa a ter o que? A formação de mais pelos, voz mais grave, quadril mais reto, aumento da massa muscular. Então, ela passa a ter o que, né? Uma caracterização masculina, né? Antigamente, a gente falava, né? As mulheres de barba dos circos eram um problema justamente isso aqui, ó. Era uma doença de Cushing. Eram mulheres, né? Que apresentavam a formação de pelo na face,
por terem androgênicos em grande quantidade, ó, que nelas eram transformados aí em testosterona, fazendo a masculinização, a androgenização dela. Isso aqui é a doença de Cushing. É o homem com características femininas e a mulher com características masculinas. Fechou. Então, isso aqui são os hormônios do córtex o quê? Da suprarrenal. Agora a gente vai para o quê? Para o hormônio o quê? Da medula da suprarrenal. Quem que é o hormônio da suprarrenal, da medula da suprarrenal? A adrenalina ou epinefrina. Ou também pode produzir a noradrenalina ou norepinefrina. Esses dois hormônios. Ó. Não são sinônimos, não. São dois hormônios distintos, mas que vão cumprir o quê? A mesma função. Ó. Né? Então, a adrenalina ou epinefrina, a noradrenalina ou norepinefrina, são isso aqui, ó, são os hormônios da situação de emergência. O que é isso? A situação de emergência é quando você está o quê? Né? Sobre forte ação, né? Aí o que? Repentinamente, ou quando você está sobre uma forte ação de estresse. Né? Quando, por exemplo, você toma um susto, quando, por exemplo, aí você sofre um acidente, quando você sofre aí o quê, né? Como é que fala aí? Uma ação inesperada. Então, tudo isso, quando você está sobre medo, quando você está o quê? Acuado, o hormônio que é liberado nessa situação é a adrenalina. E quando você está sobre esse forte estresse, sobre o forte acidente, com medo, sob pressão exagerada, libera adrenalina. O que a adrenalina faz? Ó? Exatamente isso aqui. Ó. Ela prepara o indivíduo para uma luta ou para uma fuga. Então, ela vai preparar todo o organismo do indivíduo para que ele possa o quê? Né? Se defender, ou lutando, ou fugindo de uma situação de emergência aí, que ele possa estar submetido. Ó. Então, o que ela vai fazer? Isso aqui, ó, vai preparar todo o organismo que é nosso para que aconteça aí o quê? A ação de liberar aqui, ó, a adrenalina na corrente sanguínea. E o que isso vai fazer? Ó? Todas as atividades o que nossas para criar o que? A luta e fuga. O que a adrenalina vai fazer? Ela aumenta a ação sensorial. Quando você está sobre o que? Né, um forte medo, por exemplo, ou quando você levou um susto muito grande, o que vai acontecer? Você aumenta a visão periférica, né? Você aumenta a audição, aumenta o que? O olfato, aumenta o tato. Tudo isso é o que é estimulado ao máximo possível. O que acontece? A adrenalina vai lá e quebra o glicogênio, né? A adrenalina vai lá e faz o que? A glicogenólise, para aumentar a glicemia. Aumentando a glicemia, o que acontece? Aumenta aí o que? A produção de energia, aumenta a temperatura. Aumentando a produção de energia, o que a adrenalina faz também? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai o que? Aumentar o tônus muscular. O cara fica pálido, o cara fica branco. Por quê? A adrenalina é vasoconstrictora. Então, ela retira o sangue da circulação periférica e joga na circulação visceral. Ela aumenta a circulação de sangue aonde? Nos músculos e nos órgãos. E prepara os órgãos para reagir a essa situação de emergência, né? Então, isso vai aumentando o tônus muscular, aumenta o funcionamento aí, o que? Do sistema nervoso. Então, a pessoa fica mais forte, ela reage mais aos impactos. É aquilo, por exemplo, que você já viu milhões de vezes, né? Um cara numa briga, não tem jeito dele fugir, e aí o que acontece? Ele está em desvantagem e, de repente, ele reage, e reage aí o quê? Combatendo o agressor dele na luta. Então, ele consegue vencer um cara que era um oponente que era mais forte do que ele. Por que isso aconteceu? Pela ação da adrenalina na situação de emergência. Ou, por exemplo, sofreu um acidente, alguém está preso nas ferragens, o que o cara faz? Ele consegue sair das ferragens que estavam presas e ir lá e salvar outras pessoas do acidente, né? E tira isso. A ação é tão forte, tão violenta, que muitas vezes ela pode ser involuntária. O cara nem percebe do que ele está fazendo. Ele só vai ter consciência, se tiver consciência, instantes depois da ação que ele o quê? Que ele realizou. E muitas vezes ele não consegue nem explicar como é que está rolando isso. Mas ele consegue fazer essas ações. Então, essa fuga aqui, ó, ou luta, é uma ação desse mecanismo aqui, ó, que a adrenalina intensifica no nosso organismo. Isso aqui é muito bacana. Tem gente que gosta tanto disso, gosta tanto de sentir essa sensação, que acabam que estimulando a produção de adrenalina no organismo dele. Como é que ele consegue fazer essa produção de adrenalina no organismo dele? Através de o quê? De esportes radicais. Ó.
É aquele lance dos caras o que escalarem montanha, do cara saltar de paraquedas, entrar numa montanha russa o que, né? Nova e o que extremamente aí o que impactante, agressiva. Então tem gente que é viciado nesses negócios aqui, ó. Descer cachoeira, né, fazer rapel, descer cachoeira através de o que, de canoagem. Então tem a galera que curte muito essa ação aqui, ó, e acaba sendo viciado mesmo, né? Não tem jeito de aplicar adrenalina, porque você sabe que a adrenalina, o que em grande quantidade, provoca parada cardíaca, né? Então, o que que acontece? Não tem jeito. Mas com ações aí, o que sou de estresse, de comando, acaba liberando isso aqui, ó. E isso faz você tornar o quê, né? Uma super pessoa. Por alguns instantes, você acaba sendo uma super pessoa, porque a adrenalina te proporciona esse sentido aí. Vou ativar o som de vocês aí para ver se vocês têm dúvida. É, sim, Laurinha, exatamente isso, ó. A adrenalina, ela tem essa ação involuntária e acaba deixando a gente o quê? Mais forte mesmo para suportar essa pressão da situação de emergência que está acontecendo com a gente. É exatamente isso aí, meu bem, que vai fazer. A adrenalina tem essa função para a gente aí, né? Deixa eu ativar aqui, peraí. Ativei o som de vocês aí. Meninos, alguma dúvida sobre essa parte aqui? Ó? Vai ficar faltando para a gente só os hormônios sexuais e aí a gente passa para o sistema reprodutor. Vamos falar do ciclo menstrual na próxima aula. Fechou? Alguma dúvida aqui sobre o que? Sobre essa aula de agora? Tudo certo? Uai, Tina, eu ativei o som aí, rapaz. Tá ativado o som. A diferença é molecular, Ana. A noradrenalina, né, é um derivado da adrenalina. Então ela tem uma diferençazinha na forma molecular dela, mas a ação no organismo é a mesma. Ué. Olha aí agora. Aê, agora foi. Agora voltou. Agora Então, foi. tudo certo, né? Sim. Então a gente o quê? Próxima aula a gente continua. Vou fazer as listas e mandar agora para vocês, tá? Tá bom. Muito obrigada, Milton. Então tá, beijinho para vocês, meninos, até a semana que vem. Até. Até. Então tá, um Vai beijão. demorar a semana passar. Hã? Parece que as semanas demoram a passar. Nossa, pra mim tá Mais ou passando menos, Tina. tão rápido. Eu tô achando que tá passando rápido. Eu Nossa, também. pra mim tá Nossa. voando, gente. Graças a Deus, né, gente? Porque ficar dentro de casa é ruim demais. Nossa Senhora. Ai, né? Saudade de chegar em casa 10 horas da noite, igual eu chegava. Ou eu vou falar um negócio pra você. Eu também tô... Nossa, Também. briga, eu não sei ficar à toa, gente. Nossa Senhora, mas tá ruim, viu? Agora mesmo eu tava aqui preparando para dar aula pra vocês aqui, mas deu uma deprê em mim aqui agora que eu falei, Nossa Senhora, avaria, ué. Você sai na rua, você vê os outros. Agora você fica sozinho o dia inteiro dentro de casa, é ruim demais, ué. Nossa, é horrível. É péssimo. Verdade. Né? Eu tô Então tá, acostumado. meninos, um beijo no coração, até a semana que vem, tá? Até. Obrigado, Milton, pela aula. Tamo junto.